Publicação de e-book. Esse é o segundo livro digital organizado por mim, coordenador do GEMUFRO, que é o Grupo de Estudo de Interessados em Processos Seletivos de Mestrado e Doutorado em Universidades Públicas. O título do livro é Amazônia em Pesquisa, Múltiplas Vozes e Múltiplos Saberes. Eu estou mostrando aqui a capa desse e-book. É um e-book pequeno, 73 páginas, composto de 8 capítulos, escrito por 12 autores. Vou mostrar aqui a contracapa. Em seguida vem a ficha catalográfica. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Aonde consta aqui o CPF do livro, que é o seu ISBN, esse é seu registro. Em seguida, o conselho editorial. E aí vem o sumário com a apresentação dos 8 capítulos. Eu vou passar capítulo por capítulo para vocês verem como é que foi. Primeiro vem a apresentação, obviamente, a apresentação feita pela Micheli da Silva Mendes, onde ela faz uma síntese de cada um dos capítulos. Depois eu vou estar encaminhando esse e-book lá para o nosso grupo de WhatsApp, para que todos tenham acesso. Vou passar aqui rapidamente para chegar no primeiro capítulo. Pronto, esse aqui é o primeiro capítulo. Genocídio indígena, desenvolvimentismo e resistência na Amazônia rondoniense, escrito por mim, Tarcísio Pereira da Silva Júnior, doutor em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e por Micheli da Silva Mendes, doutoranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia. Vamos lá para o segundo capítulo. Vou passar aqui um pouquinho rápido, para que eu possa apresentar todos. Pronto, segundo capítulo. A navegação pelo Rio Solimões e o acesso à universidade. Foi escrito por Helenísia da Costa Silva. Nota de rodapé, bem explicação da origem do capítulo e quem escreveu. A última graduação, a maior titulação de quem o escreveu. É um trabalho que foi orientado pelo professor Fabrício Souza. Ela é graduada em História pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Centro de Estudos Superiores de Tabatinga. Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 3. Capítulo 3. A mulher indígena e o protagonismo da sua própria história de luta e resistência. Foi escrito por Cleusenir dos Santos Inês da Silva e Fábio Santos de Andrade. Este capítulo é de origem de uma revisão bibliográfica a partir da leitura, análise e articulação de diferentes estudos e autores que discutem o papel, a luta e o protagonismo das mulheres indígenas na sociedade. Ela é mestranda em Educação Escolar pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, mestrado e doutorado profissional da Universidade Federal de Rondônia, e ele, pós-doutor em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor associado da Universidade Federal de Rondônia, UNI, atuando no programa de pós-graduação em Educação Escolar, mestrado e doutorado profissional e líder do grupo Humanize, grupo de estudos sobre História, Educação Social e Vida Cotidiana. Esse é o terceiro capítulo. Vamos lá para o quarto capítulo. Pronto, o quarto capítulo, um estudo sobre os avanços e desafios da atenção à saúde das mulheres do campo, das florestas e das águas no Brasil. Foi escrito por Jéssica Lopes de Freitas. Foi um capítulo elaborado a partir de um artigo científico apresentado à Faculdade Serra Geral, como parte das exigências para obtenção de certificado de pós-graduação em especialização em gestão de políticas públicas. A Jéssica é bacharel em serviço social pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, especialista em gestão e políticas públicas pela Faculdade Iguaçu. Esse foi o quarto capítulo. Vamos para o quinto capítulo.
Quinto capítulo, cuidar, educar e transformar. Experiências de promoção da saúde bucal infantil na Amazônia a partir da articulação UBS Escola. Foi escrito por Franciele Melissa de Souza. A Franciele é cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e saúde coletiva, atuante no Sistema Único de Saúde SUS, com experiência na atenção primária e em ações voltadas à saúde bucal infantil e educação em saúde no contexto amazônico. Esse foi o quinto capítulo. Sexto capítulo, desafios da volta às aulas presenciais na pandemia do Covid-19 para o ensino básico público em Porto Velho. Tem como autoras Lucelma Pereira Cordeiro Pichek, Alexandra Rosendo da Silva, Anabela Aparecida Silva Barbosa. Esse capítulo é oriundo do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Planejamento Estratégico e Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia, Ciência e Tecnologia de Rondônia, é o IFRO. A primeira autora é mestre em Estudo da Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. A segunda autora é especialista em Planejamento Estratégico em Gestão Pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO. E a terceira autora, mestre em Educação, docente do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Estamos finalizando, vamos para o sétimo capítulo. Sétimo capítulo, fatores socioculturais e econômicos e seus impactos no processo educacional em Itaituba, Pará. Foi escrito por Romilson Alves da Silva. O Romilson é mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, linha de pesquisa, organização e memórias em espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica. Ele é vinculado à SEDUC Pará, Itaituba e Prefeitura Municipal de Itaituba. Vamos para o último capítulo, capítulo 8. Capítulo 8, Direitos Humanos e Mundo do Trabalho na Amazônia, Desafios do Acesso à Justiça em Rondônia. Foi escrito por Guilherme de Castro Vieira. Ele é especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito, professor Damásio de Jesus, e em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos pela Faculdade Unileia. Finalizando aqui a apresentação, essa aqui seria a quarta capa do livro. Agradecer a todos que confiaram na nossa organização. O quanto é satisfatório concluir um trabalho como esse, que realmente nos traz um grande desgaste, porque são diversos capítulos, cada capítulo com uma temática diferente. Obviamente, todas têm uma vinculação com pesquisas na Amazônia, mas na organização, no trabalho de organização, é necessário fazer a leitura, a releitura do material que foi enviado, fazer algumas revisões, atualizações da norma. Então, realmente, organizar um e-book é muito trabalhoso, mas é muito satisfatório. Então, agradeço a todos pela confiança do nosso trabalho. Essas publicações agora vocês já podem constar no seu currículo Lattes. Esse é exatamente um dos objetivos da gente estar fazendo sempre chamadas abertas aos nossos alunos para que eles façam parte com seus capítulos de livro. E é muito fácil. Às vezes você tem lá um trabalho que você
fez numa disciplina da faculdade, da graduação ou na pós-graduação, e aí adequa esse trabalho que foi feito para um capítulo de livro. É só seguir uma ordem, o título, elaborar uma introdução, o desenvolvimento e considerações finais e apresentar ao final as referências. Então, pode pegar de um trabalho de uma disciplina, você pode pegar parte do seu artigo científico lá defendido numa especialização, pode pegar parte da monografia do seu TCC, parte de capítulo e elaborar um capítulo pequeno e fazer a publicação. E isso vai fazer toda a diferença quando você fazer parte de um processo seletivo de mestrado e doutorado, aonde tem uma etapa que é uma etapa muitas das vezes classificatória, no entanto ela é decisiva, que é a análise do currículo Lattes. Então, muito obrigado a todos que confiaram no nosso trabalho.